Fala, meus queridos e minhas queridas. Hoje vou falar sobre o PHP Vou dar uma breve descrição de como se trabalhar com PHP como criar as tabelas, excluir, inserir dados e etc. Correto? Não tem segredo nenhum. É bem facinho de mexer com PHP Então aqui do lado esquerdo nessa coluna eu visualizo todos os bancos de dados criados, tá certo? Eu estou utilizando aqui no meu localhost. Então quer dizer que na minha máquina eu tenho criado todos esses bancos de dados. Para criar um novo banco de dados, eu venho aqui criar novo banco de dados. Se eu quiser exportar algum banco de dados, eu clico aqui em exportar e aqui ó, aparece todos os bancos de dados criados na minha máquina. Se eu quiser exportar algum, eu clico em cima e venho aqui em executar. Eu posso escolher o formato que eu quero exportar, se eu quero exportar em SQL, PDF, Excel, Word e etc. Correto? Não tem segredo nenhum, é bem simples. Só ir fuçando aí que é bem prático. Então eu vou criar aqui um banco de dados, vou colocar o nome de curso PHP e vou colocar em criar. Ele vai criar para mim. Então, o meu banco de dados foi criado com sucesso. Então, agora eu já tenho um banco de dados selecionado, que é o curso underline PHP, só que eu não tenho nenhuma tabela dentro desse banco de dados. Então, eu tenho que criar uma tabela. Então, aparece esse campo aqui para gente, criar nova tabela no banco de dados. Eu escolho o nome da tabela. Então, vou colocar o nome de tabela 1. Tabela 1. E a quantidade de campos que vai ter nessa tabela. Número de arquivos seria a quantidade de campos que vai ter na tabela. Então, vamos supor que eu vou ter o campo nome, o campo e-mail, o campo cidade e o campo mensagem dentro da minha tabela, correto? Um exemplo, eu vou fazer um formulário no meu site e eu quero que esses dados sejam armazenados dentro do meu banco de dados. Então, eu quero que armazenar o nome, o e-mail, a cidade e a mensagem do usuário, correto? Só que eu preciso ter um campo de chave primária, correto? Que ele vai fazer a numeração automática para a gente, que vocês já vão entender isso. Então é o campo nome, e-mail, cidade e mensagem, seriam 4. Só que eu preciso do ID, correto? Que é o campo de chave primária. Então eu vou colocar 5 campos. Executar. Vamos lá. Muito bem, então aparece essa tela para a gente criar a nossa tabela. Então, primeiro campo, eu vou colocar ele com o nome de ID, porque ele vai ser um campo de chave primária, ele vai fazer a numeração para a gente da quantidade de registros que tem em nossa tabela. Esse número nunca pode ser repetido, então sempre que armazenar um novo registro dentro da tabela, ele acrescenta um número para aquele registro automaticamente, perfeito? E nunca vai repetir o número do ID. Porque se um dia eu quiser fazer alguma busca através do ID ou alguma coisa do tipo, ele faz a numeração para a gente sem repetir nenhum número. Então, aqui o campo. Então, eu vou colocar o nome dos campos. Campo ID, campo nome, campo e-mail, campo cidade, campo mensagem. Muito bem. Aqui eu tenho que escolher o tipo de campo. O campo ID, ele é o tipo inteiro. Ele é um número inteiro. Então eu vou colocar int. Como ele vai ser só número, então eu coloco int. Eu tenho que definir um tamanho para esse campo, um tamanho 11, perfeito? Vamos ver aqui. Essas eu coloco ele como auto incremento, para ele fazer a numeração automática. Então, se tiver um registro, ele coloca o campo ID como 1, o segundo registro como 2, o segundo registro como 3, e assim ele vai indo. E eu seleciono essa primeira opção, que é primária, chave primária. Então ele vai ser o campo de chave primária, perfeito? Campo nome vai ser do tipo varchar. Varchar, utilizar varchar quando for texto. Então, quando você estiver utilizando o campo text field, por exemplo, utilize na tabela do banco de dados o tipo varchar, correto? Um tamanho aí que ele pode ser até 255, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, como é só nome, eu vou colocar tamanho 100 e o resto tudo em branco. Campo e-mail, ele também vai ser preenchido com text field, então o varchar tá bom, tamanho 100 também. Cidade vai ser
text field também, varchar, e mensagem vai ser um text área. Então, é legal colocar aqui do tipo text, que ele armazena mais caracteres para a gente, correto? Aqui no campo varchar ele vai armazenar 255 caracteres somente. Já o text ele armazena mais caracteres. Pode ser o text ou long text. Perfeito? Então, vou colocar do tipo text e a quantidade, o tamanho fica em branco, correto? Então, acabamos de criar nossa primeira tabela. Se eu quiser aqui, se eu tivesse aqui um campo data, um exemplo, só para vocês saberem, tá, pessoal? Vou passar por cima. Então, eu tenho aqui o tipo data, que ele já faz a formatação da data pra gente de uma forma americana e a gente faz no formato brasileiro depois, perfeito? Data e hora, tem diversos tipos de funções para trabalhar aqui no nosso PHP MyAdmin, correto? Então vou voltar aqui, varchar 100, perfeito. Então nossa tabelinha foi criada com sucesso. E aqui já aparece, ó, eu estou utilizando o banco de dados PHP, curso PHP. E eu tenho uma tabela nele, que já apareceu aqui embaixo, que é a tabela 1 que acabamos de criar. Se eu clicar em cima dela, vai aparecer as opções da tabela, aqui os campos que nós temos. Então tem o campo ID, nome, e-mail, cidade e mensagem. Aqui os tipos e as configurações da minha tabela, perfeito? Aqui eu posso visualizar que o meu campo ID é chave primária, só que ainda não tem nenhum registro. Como que eu faço para visualizar os meus registros dentro do PHP MyAdmin? Então eu clico na minha tabela, que já está aberta aqui, e venho aqui em cima na abinha visualizar. Só que está aparecendo esse X aqui para mim, por quê? Porque minha tabela está em branco ainda, correto? Então não vai aparecer nada, eu tenho que inserir um dado dentro da minha tabela. Então vou colocar aqui inserir, e vai aparecer a opção para mim inserir os dados na minha tabela, bem simples, né? Sem segredo nenhum. Então vou colocar aqui Fernando Noronha, meu e-mail, fernando@bec.com, cidade São Paulo, e a mensagem vai ser teste. Vou colocar aqui mais um, vou colocar aqui cadastrar a bec.com, e-mail bec@bec.com, cidade de São Paulo e teste. Muito bem, coloco executar. E ele inseriu para mim na tabela 2 registros perfeitamente. Então venho aqui em visualizar agora e eu consigo ver os registros cadastrados dentro da tabela 1 que acabamos de criar, correto? Com os nossos dados, perfeitamente. E pode visualizar aqui, ó, ID. Ele já colocou para mim o valor 1, o valor 2, automático, porque nós colocamos ele como auto-incremento chave primária, correto? Se eu quiser fazer alguma alteração nesses registros através do PHP MyAdmin, eu clico aqui na canetinha, editar, clico em cima e eu consigo ver os dados daquele registro, podendo alterar. Então, se eu quiser aqui colocar olá bec.com, então eu alterei aqui a mensagem, eu coloco o executar e ele altera para mim perfeitamente, sem segredo nenhum, correto? Se eu quiser excluir um registro, eu venho aqui no nosso xizinho e excluo, dou um OK. Ele vai excluir para mim o registro de ID 2. Como excluiu, agora só temos um registro em nossa tabela, perfeito? Vamos supor que eu queira limpar essa tabela e não deixar nenhum registro. Como eu faço? Eu clico aqui em limpar e OK, ele limparia a tabela para mim, deixaria a tabela em branco, sem nenhum registro. Se eu quiser exportar somente essa tabela, então eu clico em cima da tabela e venho aqui em exportar. E naquele mesmo processinho, escolhendo o formato e vim executar, ele exporta para você essa tabela, correto? Se eu quiser alterar o nome da tabela, ou fazer algumas outras alterações, eu venho aqui em operações, então eu consigo renomear o nome da tabela e alterar as configurações da tabela que acabamos de criar, perfeito? Importar a tabela e eliminar. Se eu quiser eliminar essa tabela e excluir essa tabela do banco de dados, eu venho aqui em eliminar, ele dá um drop table e eu dou um OK aqui e ele
elimine a tabela pra gente, correto? E aparece a opção de criar uma nova tabela. Então, vou colocar aqui outra tabela, vai. Tabela 2, 3 campos. Eu vou colocar qualquer coisa aqui. Vou colocar aqui qualquer coisa, só para mostrar como que se cria mais de uma tabela. Então, vou criar aqui essa tabela. Opa. ID, nome, cidade. Muito bem. Tá tudo certo, vou salvar. Tinha dois nomes iguais, por isso que não criou aquela hora, perfeito? Então, isso aqui é minha segunda tabela. Eu quero criar uma outra tabela. Como que eu faço? Eu clico aqui no meu nome do meu banco de dados, então curso PHP, e aparece a opção de criar outra tabela da mesma forma, correto? Então, seria isso aí o PHP-admin. Dessa forma, acho que já dá pra gente começar a programar. Não tem segredo nenhum, vocês podem visualizar, que é bem simples, tá? E é isso aí, pessoal. Até a próxima!